Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. E nesse domingo a gente vai estar começando o culto de adoração, de louvor a nosso Deus, lendo a passagem do livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 6. Lá o profeta relata a visão que ele teve de Deus, né? Diz o seguinte lá o texto: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono muito alto. A orla do seu manto enchia todo o templo. Acima dele estavam umas criaturas voadoras. Cada uma delas tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E diziam em voz alta umas para as outras: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Os suportes das portas tremeram ao som das suas vozes e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então uma das criaturas voou até mim. Ela tinha na mão uma brasa ardente que tinha tirado do altar com uma tenaz. Ela tocou os meus lábios com a brasa e disse: Esta brasa tocou os seus lábios. Agora está limpo da sua culpa e perdoado dos seus pecados. E ouvi a voz do Senhor perguntar: Quem vou enviar? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envie-me a mim. Impressionante essa visão que o profeta Isaías tem do nosso Deus. E eu fico imaginando quão assombrado ele ficou tendo essa visão, né? E por quê, né? Porque, como ele relata aí no texto, está mencionando, né, os serafins falando: Santo, Santo é o Senhor. E quando repete 3 vezes, está indicando o máximo de superlatividade de uma característica, né? Mostrando a extrema santidade de Deus, né? A perfeita santidade de Deus. E por isso que ele fica assombrado, né? Porque a gente, na nossa impureza, a gente se sente extremamente pequeno diante desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Santo. E é esse Deus que a gente vai estar louvando e adorando nessa manhã. E lembrando que no fim do texto, né, ele mesmo diante da sua pequenez, ele se dispõe a estar servindo, a estar fazendo a vontade de Deus. Que a gente também possa ter essa disposição. Vamos estar orando? Ó Pai, nós te louvamos e te adoramos porque Tu és o Deus Santíssimo, Tu és o Deus que tem todo o poder, o Deus que é soberano e controla tudo nesse universo, ó Deus. Nós te adoramos especialmente porque, apesar da tua imensa grandeza, tu se importa com a gente, tu nos amas de uma forma maravilhosa e grandiosa e demonstrou esse amor enviando teu Filho que se encarnou e veio romper a barreira do pecado para nos reconciliar contigo. Nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, ó Deus, porque esse amor é ilimitado. E abençoa-nos, ó Deus, para que nós também amemos a Ti como Tu nos amas, que amemos ao próximo, que nós tenhamos o desejo ardente de compartilhar essa boa nova da salvação em Jesus Cristo com as pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus. Que Teu Santo Espírito inunde o nosso ser e nos mova para anunciarmos o Teu Evangelho a todas aquelas pessoas que convivem com a gente. No nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Dando continuidade ao nosso culto, agora nesse instante a gente vai estar cantando o cântico Sonda-me e Usa-me. E logo após o cântico, o pastor Guilherme vai estar trazendo a mensagem da parte do nosso Deus. Um abraço.
Fala pessoal, bom dia. Espero que vocês continuem bem. A gente está aqui hoje para mais um momento de culto. O presbítero Yuri já participou com a gente, trazendo um pouco de pavimento para essa nossa reflexão. E eu queria hoje, ainda com o nariz entupido, meio fanho, um pouco resfriado, e a gente imagina que seja só resfriado mesmo. Então não se incomode. Eu já sou meio fanho, falando assim, então com o nariz entupido fica pior ainda. Se controle e ouça Deus falando com você através da reflexão da palavra dele hoje. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, sobre alguns desafios e algumas oportunidades que o apóstolo Paulo encontra enquanto preso em Roma, e ele compartilha isso com a igreja de Colossos. Eu vou convidar você na carta do apóstolo Paulo. A gente hoje tem a penúltima reflexão dessa série, onde a gente está tentando encontrar na Santa Palavra de Deus direção para a nossa vida pessoal como discípulo e discípula de Jesus, para a nossa vida comunitária como igreja. E temos sido já desafiados a percebermos o desafio que há diante de nós, mas mais do que o desafio, um grande privilégio. E como o capítulo 4 nos traz uma reflexão muito contextualizada, muito aplicável. Disso, para que Deus nos abençoe, para que Deus fale ao seu coração, para que Deus motive o seu coração a desenvolver o que Ele está fazendo no mundo. E essa é uma realidade importante. Deus está vivo e está agindo na história de pessoas ao redor, que vivem ao seu redor, que convivem com você, e Ele está te convidando a participar disso que Ele está fazendo. Que aqui seja mais um momento onde a gente possa ser conduzido a pensar e tentar identificar esse Deus que age entre nós. Parte para a reflexão. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã tão especial. Te agradecemos pela comunhão que há e que atravessa barreiras de distâncias, barreiras geográficas, barreiras sociais. Obrigado pela comunhão promovida pelo seu Espírito, que nada pode barrar. Nós pedimos que tu nos abençoes e fale aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, o capítulo 4 é o último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É uma carta que eu particularmente gosto bastante. Ele tem o capítulo 2, o hino cristológico, que é fundamental para a gente, como discípulos de Jesus, aprendermos e compreendermos. Mas eu queria conversar com vocês sobre o finalzinho da carta. Texto que pouca gente até prega, porque já está no final, né? Parece que não tem muita... Parece que o miolo é mais importante. Na verdade, a carta toda é importante. E esse finalzinho da carta, ela é muito preciosa. Eu vou ler com vocês então a partir do versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses, que diz assim: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem. Orem por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento, mas com os de fora. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Só até aí. Seria
negligente da minha parte falar um pouquinho sobre eclesiologia, igreja, citar o apóstolo Paulo e algumas de suas cartas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo ele escreveu suas cartas a igrejas ou a indivíduos como a Filemão, Timóteo. Então, se a gente quer se entender como igreja, nada melhor do que a gente ouvir a palavra de Deus vindo de um plantador de igreja, de alguém que, inspirado por Deus, foi usado para trazer esse sustentáculo das Escrituras para sedimentar também. Bom, aqui a gente vai encontrar algumas diretrizes, mas eu queria iniciar com vocês com uma ilustração, porque o apóstolo Paulo ele está falando dentro de um contexto de muito perigo, perigos externos e perigos internos. Perigos externos, porque a gente tinha ali um movimento de, primeiro, perseguição, tanto dos judeus quanto dos romanos, e a gente tinha um perigo externo que era das heresias. E isso de fato era muito complicado, por isso que grande parte da carta de Paulo aos Colossenses ele está tentando trabalhar com esses perigos e sedimentar a fé verdadeira da igreja de Colossenses ou dos Colossenses, tá? Mas diante desse alerta, eu sempre me lembro quando servi o quartel, quando a gente estava de serviço do PDA. Você sabe o que é PDA? Significa Plano de Defesa do Aquartelamento, ou seja, você tira a sua hora na guarda, que são 2 horas, depois você tira 2 horas em alerta e 2 horas dormindo. Então você pode dormir 2 horas, fica 2 horas em alerta lá no corpo da guarda, depois você fica 2 horas na hora no posto de serviço. E todas as vezes que o alarme era soado, esses postos eram reforçados. E graças a Deus nunca aconteceu nada de muito específico, mas toda vez que o alarme soava e a gente estava de serviço era um grande desespero, corre para reforçar os postos e vamos defender o aquartelamento. Desculpem. E aqui então a gente tem um momento onde a igreja de Colossenses está com PDA em alerta. Né? O alarme tocou, aquele sinal vermelho tá acontecendo, porque eles precisam ficar alertos com esses perigos externos da heresia que estava entrando na igreja, da perseguição que de fato os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por conta da perseguição religiosa, digamos assim. Mas agora surge um novo problema, que é um problema interno. A igreja passava por por um grande perigo, porque diante de todo esse contexto, agora o grande líder deles estava preso em Roma, que era o apóstolo Paulo. Junto com ele outros estavam presos e alguns já haviam morrido. Paulo então ele se encontrava como um criminoso aprisionado em Roma. E isso é fantástico, porque de dentro da prisão, levando em conta o contexto, porque os cristãos eram criminosos, traidores do rei, do imperador, na verdade, e eles então traziam à tona que existia um novo rei, que era Jesus, do qual de fato eles deveriam submeter. Então eles eram vistos, os discípulos de Jesus, como criminosos. E o apóstolo Paulo era o líder criminoso. Então se a gente pegasse, claro que fazendo essa ilustração de maneira muito cuidadosa, o apóstolo Paulo estava comandando toda a igreja de dentro da prisão, como hoje o crime organizado comanda os seus criminosos aqui de fora. O apóstolo Paulo usava as cartas para comandar ou para liderar esse movimento do evangelho a partir das igrejas que plantavam. E olha que legal, eram igrejas formadas por pessoas recém-convertidas e que vinham de um contexto pagão, eles eram pagãos.
E eles então tinham que aprender a lidar com essa perseguição, com o evangelho, com essas crises todas. E a igreja então tinha que ligar a sua luz de alerta, porque o bicho estava pegando, os líderes estavam presos, a heresia estava chegando. A igreja era formada por pessoas novas na fé, que tinham acabado de se render a Jesus e que ainda estavam nesses primeiros passos, engatinhando na linguagem que a gente costuma andar para falar. E me parecia então que o cerco estava se fechando, mas muito pelo contrário. A gente vai ver aqui que justamente o que não estava acontecendo era isso. Porque aqui no texto que a gente vai ler, e o começo, o apóstolo Paulo começa falando sobre oração. Apesar de Paulo dizer o seguinte, ó, dediquem-se à oração, estejam sempre alertas, estejam agradecidos, esse é o fundamento de toda a maneira com a qual a gente lida ou se relaciona com Deus. Sempre com o coração grato e sempre alerta, uma vida de oração, uma vida de vigiar. Mas eu queria propor outra coisa, porque diante desse contexto tão difícil, o que Paulo insiste não é para que a igreja então se volte para os seus problemas, para as suas dificuldades e orem muito por isso. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 3. Ao mesmo tempo, orem também por nós. E quando ele fala orem por nós, a gente poderia dizer orem para que a gente seja liberto, para que a gente seja livre, para que a gente saia da prisão. Ele diz o seguinte: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, orem para que Deus abra uma porta para o evangelho de Jesus. Ore não só para que a gente fique livre, ore não só pelos nossos sofrimentos, ore não só por isso, mas ore para que Deus abra uma porta para o evangelho. Isso é fantástico. E aqui tem um primeiro ensinamento para a gente, que é de onde a gente vai tirar o tema dessa reflexão de hoje. Independente do que a gente está passando, independente do que o apóstolo Paulo estava passando naquela época, um discípulo de Jesus verdadeiro, uma discípula de Jesus verdadeiro, está sempre com seus olhos no reino de Deus. A perspectiva deles é uma perspectiva, por mais difícil que esteja sendo, é uma perspectiva fundamentada no reino de Deus. E eles, por mais que estivessem passando por perseguição, dificuldade, heresias, eles oravam e pediam oração e intercediam, não só pelas suas dificuldades, mas para que Deus continuasse abrindo a porta para a mensagem do Evangelho. Eles ficavam o tempo todo dizendo, Deus, nós queremos mais oportunidade. Deus, nós podemos ficar presos, mas abre a porta para o Evangelho, para a gente aqui, para a igreja ao redor da face da terra. Abra-nos as portas para o anúncio do Evangelho. E a gente vive hoje um contexto difícil, de maneira geral, das igrejas de Jesus Cristo, onde as comunidades estão passando por momentos extremamente difíceis, em todos os aspectos, financeiro, de logística, de pessoas, de desânimos, de perdas, de mudanças, de transformações. Nós aqui, Igreja Presbiteriana de Conceição, passamos também por diversas dificuldades, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, independente disso, o nosso olho, a nossa oração não pode se voltar só para os nossos sofrimentos, só para as nossas crises, só para as nossas dores, só para a nossa igreja, só para os nossos problemas internos, só para isso. O que o nosso coração tem que estar ansiando não é só a resolução dos nossos problemas, a resolução dos problemas do Covid, a resolução dos problemas do mundo. O nosso coração deve estar no anseio de que Deus abra as portas para a mensagem do Evangelho, e isso é fantástico, fantástico porque Deus abre as portas para o Evangelho nos momentos difíceis, e esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje. Deus abriu as portas para o Evangelho lá no período que o apóstolo Paulo estava escrevendo, e eu vou mostrar isso para vocês, mas o apóstolo Paulo também. Aliás, mas Deus também abre as portas para o Evangelho hoje, nos momentos difíceis que a gente vive. Deus abre as portas para o Evangelho. A gente deve desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa oração com gratidão, com súplicas, com orações, por todos esses pedidos, para que Deus faça tudo isso passar, para que Deus se atente para a nossa dor, mas a gente nunca pode tirar os nossos olhos do reino de Deus, que está se expandindo, daquilo que Deus está fazendo na história, para que a gente possa participar. E eu queria hoje trabalhar com 2 pontos.
de como que Deus abre as portas para o Evangelho. O primeiro deles é que ele faz isso através da oração. Olha que interessante, o apóstolo Paulo começa com uma exortação: dediquem-se à oração. O incentivo do apóstolo Paulo aos crentes de Colossos é para que eles se mantenham constantes na oração, sempre vigilantes, com ações de graça. Nesse trecho é muito interessante porque o apóstolo Paulo ele não apenas está exortando a perseverança na oração, e note, ele também está mostrando como que se persevera na oração, vigiando. Vigia-se sempre em ações de graça. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando o caminho. Vigia, ora, fique esperto, fique atento com aquilo que está acontecendo ao seu redor. A gente poderia trabalhar nesses pontos, mas quando a gente olha o pedido do apóstolo Paulo, olha, ao mesmo tempo que vocês estão assim em espírito de oração, abra-nos uma porta para que a gente possa continuar anunciando o Evangelho. Orem para que a gente possa continuar a manifestar o reino de Deus, os mistérios de Cristo abertamente, como a gente deve fazer. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, igreja, vocês deveriam perseverar nas orações, alertas e agradecidos, e intercedendo para que Deus continue a fazer de toda essa crise uma grande oportunidade para o Evangelho. Como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. Ele estava impedido, entre aspas, de anunciar o Evangelho abertamente nas ruas. E como eu falei, ele não pede para ser liberto, ele pede para que Deus abra uma porta para ele através do Evangelho. Ele fala que ele e Epáfras, seu grande companheiro, estavam presos, aprisionados. Eles lutaram para plantar a igreja de Colossos, Laodiceia também. Mas a pergunta que ressoa e que ecoa é: como que o apóstolo Paulo e Epáfras lutavam e batalhavam por essas igrejas? Peraí, como assim? Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer na continuidade desse trecho do capítulo 4, no versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, também lhes envia saudações, porque ele estava preso com Paulo. E olha o que o apóstolo Paulo diz: ele está sempre batalhando por vocês em oração. O apóstolo Paulo, juntamente com Epáfras, presos na prisão, estavam batalhando pelos crentes de Colossos em oração. Como que isso acontecia se eles estavam presos? Como será que eles conseguiam batalhar em oração? A resposta a gente encontra de maneira explícita quando a gente percebe que, conectando essa batalha do apóstolo de Epáfras com os crentes de Colossos, conectado com o pedido do apóstolo Paulo: olha, quando vocês intercederem e orarem, que esse é um valor importante para os momentos de crise, orem para que Deus abra as portas para o Evangelho e faça isso junto com a gente. E aí, é muito bonito de ver o fato da nossa fé ser uma fé sobrenatural e espiritual. Porque ele diz: olha, ele está sempre batalhando por vocês em oração. A resposta é que ele fazia isso através da oração, lutava e batalhava por essa igreja através de suas orações. E na carta, alguns capítulos anteriores, o apóstolo Paulo ele sauda os seus irmãos e ele fala: olha, porque embora eu esteja
fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente. Aqui o apóstolo Paulo já estava trazendo para a gente algo que a gente aprenderia a duras penas nesse momento de pandemia. O apóstolo Paulo está falando que a gente pode batalhar um pelo outro e espiritualmente nós estamos conectados. Embora fisicamente nós estejamos longe, mas em espírito nós estamos uns com os outros. E a grande pergunta e questionamento para nós é: estamos juntos uns com os outros para quê? Simplesmente para a gente passar pelos momentos difíceis, simplesmente para a gente passar pela Covid, simplesmente para a gente interceder pelos problemas uns dos outros? Isso também. Mas a grande batalha que a palavra de Deus nos traz, onde nós nos unimos espiritualmente, onde nós estamos sempre presentes uns com os outros, é quando nós, como corpo, batalhamos pelo avanço do Evangelho de Jesus Cristo. O grande propósito dessa união, dessa conexão, além das barreiras geográficas, é pelo impacto através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa cosmovisão do apóstolo Paulo, dos discípulos e discípulos daquela época, a gente não deveria se assustar que ele está pedindo oração, para que a igreja não somente o fortaleça em oração, mas que continue motivando não apenas ele, mas pedindo para que Deus abra as portas para que ele continue a pregar o Evangelho. E olha só, Deus abrir as portas para que ele continue a pregar o Evangelho geraria talvez mais sofrimento, porque se ele estava preso por conta do Evangelho, se ele continuasse fazendo isso, o sofrimento físico e momentâneo seria ainda maior. Mas a igreja estava tão conectada, os seus olhos estavam tão fitos no seu Senhor e na missão. Olha que interessante, Paulo estava preso em Roma. Em Roma, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A primeira provavelmente foi Colossenses. E a última, os historiadores dizem que provavelmente foi Filipenses. E sabe como que termina a carta de Filipenses? Se em Colossenses, que foi a primeira carta, eles pediram oração para que Deus abrisse as portas do Evangelho, Filipenses termina com Paulo agradecendo e saudando. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha aí, o pessoal aqui, os nossos irmãos da casa de César, envia saudações para vocês. O apóstolo Paulo ficou preso no palácio de César e lá Deus abriu uma porta para o Evangelho de Jesus Cristo. E sabe o que aconteceu? Paulo plantou uma igreja na prisão, na cadeia. Paulo plantou uma igreja na casa do seu perseguidor. Paulo pregou o Evangelho e Deus abriu as portas para o Evangelho, enquanto a igreja toda batalhava junto com ele em oração. Uma igreja dentro do coração de Roma. Porque Deus abre as portas para o Evangelho nos tempos difíceis. E o primeiro passo de como Ele faz isso é através das orações. Deus é suficiente, Ele não precisa das nossas orações, mas Ele está nos dando o privilégio de participarmos das loucuras e maravilhas que Ele está fazendo. Enquanto todo mundo vê apenas a prisão, o aprisionamento, o findar da vida de Paulo, o fim da igreja, mal sabem eles que Deus está plantando uma igreja dentro da casa de César. Deus, ele é supremo, suficiente e nos dá o privilégio de participar daquilo que ele está fazendo. Por isso, talvez, nas nossas orações, nas nossas reuniões de oração, algo que nunca deve fugir da nossa mente é a missão, é perceber o que Deus está fazendo, é nos conectarmos com aquilo que Deus está fazendo. E quando nas nossas orações a gente percebe que a gente só tem orado pelos nossos pedidos, pelos pedidos dos outros, pela vida dos outros, pelos problemas dos outros, abrindo aspas, não que isso seja ruim e não que isso a gente não tem que fazer, a gente deve fazer também, mas é metade e metade. O nosso coração deve estar em tudo isso, mas apesar de tudo isso, o nosso grande anseio é que Deus nos abra uma porta para que a gente continue a ser igreja e a pregar o Evangelho com intrepidez, fervor e vontade. Como estão suas orações?
O apóstolo Paulo está dizendo que Deus quer abrir portas para o Evangelho de Jesus através das nossas orações e através da nossa participação na batalha uns pelos outros na missão, independente da distância. O segundo ponto é que Deus abre as portas para o Evangelho também através do testemunho. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: sejam sábios no procedimento para com os de fora. E depois ele explica: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo ele é muito simples e direto nas suas palavras. Então não tem muito o que a gente explicar, fica muito claro. Paulo está incentivando aqueles cristãos, aqueles crentes a viverem de maneira digna do Senhor. Ele não está falando para que eles tenham uma boa estratégia missionária, um bom programa de missões. Ele está falando, olha, vivam cada dia, cada passo, em cada lugar, em cada momento, em cada movimento, de maneira digna no Senhor. Vivam de maneira sábia o tempo todo. Vocês não precisam se programar para fazer missões. Vocês não precisam se programar para pregar o Evangelho. Vocês não precisam se programar para testemunhar. Vocês devem viver de maneira digna o tempo todo, 24 horas. A vida de vocês deve refletir o mestre de vocês. A vida de vocês deve refletir esse anseio de vocês. O testemunho dos discípulos de Jesus sempre foi uma porta para que o Evangelho fosse anunciado àqueles que não o conhecem. É outro privilégio que Deus nos concede. Testemunhar, através do nosso viver diário, o Evangelho Redentor de Jesus Cristo. Porque Deus abre as portas para o Evangelho através do testemunho da igreja. Quando Paulo se refere aos de fora, ele sabia que eram aqueles que perseguiam a igreja, que matavam a igreja, que zombavam da igreja, né? que estavam fazendo mal para a igreja, aqueles que discriminavam a igreja, mas o apóstolo Paulo conseguia saber que existia poder no anúncio do Evangelho que superava as perseguições e os poderes do mundo. O apóstolo Paulo tinha uma fé gigantesca, ele acreditava que os perseguidores poderiam, como ele foi perseguidor da igreja, se renderem à verdade do Evangelho quando por Jesus fossem encontrados. É fantástico como que o testemunho é poderoso quando ele reflete a imagem de Jesus Cristo. É muito legal quando ele fala o seguinte, olha, que as suas palavras sejam sempre temperadas com sal. A gente poderia trabalhar aqui diversas questões, análises do grego, teológicas, mas para mim tem uma coisa que fica muito clara. O contexto do sal é aquele contexto da Bíblia Sagrada de algo que traz graça, que traz cor, que traz vida onde não tem, onde é insosso. E a única coisa que pode trazer vida onde não há é o Evangelho de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a vida de vocês seja uma vida de testemunho, que a vida de vocês seja uma vida correta, que a vida de vocês seja uma vida de santidade. E aqui a gente não está falando só de pecar ou não pecar, moralmente ser melhor ou pior. O que o apóstolo Paulo está falando é uma vida digna, que reflete algo diferente que o mundo precisa. E no meio de tudo isso, ele traz a questão dos lábios, da palavra. Ou seja, existe algo que tem que estar na ponta da nossa língua, e o que tem que estar na ponta da nossa língua tem que ser sal, que salga, que traz vida. E isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É uma vida de amor profundo ao próximo e sinal de amor a Deus. E sempre que possível, e a tempo e fora de tempo, em
todas as oportunidades, a gente dá a razão da nossa vida, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E isso não é o que a gente tem que fazer, é o que a gente é. Isso não é um peso que está sobre os nossos ombros, é um privilégio daqueles que resolveram seguir a Jesus por opção. É aqueles, então, que vivem debaixo do governo de Jesus Cristo, é aqueles que se renderam, que foram alcançados, que foram salvos, que foram eleitos, escolhidos, predestinados do jeito que você quiser. Esses não conseguem viver um dia da sua vida sem estar cheio de vontade, cheio de anseio de ver o reino de Deus se expandindo, ver as portas para o Evangelho se abrindo, para que você tenha a oportunidade de pregar o Evangelho. E talvez você me diga: pastor, mas faz tanto tempo que eu não me sinto assim. Pastor, eu nunca me senti assim. Eu quero dizer para você que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que a sua vida pudesse ser emocionante desse jeito sempre. Sempre. Tudo isso é muito simples. E às vezes, quando nos deparamos com coisas simples, nossa tendência, ou a minha tendência, é de sempre perguntar: mas é só isso mesmo? É só isso, moço. Nós temos que viver uma vida que testemunhe o Evangelho. Coisa que talvez você, que já é crente há tanto tempo, já ouviu isso e vem ouvindo há tanto tempo, e é isso mesmo. Você quer que a igreja cresça? Quantas pessoas você está testemunhando do Evangelho? Você quer que a sua comunidade cresça, seja vigorosa, tenha vigor, tenha ânimo? Quantas pessoas você tem discipulado ao longo do seu dia? Quantas pessoas você discipulou nesse ano de 2021, 2020? Ah, mas tem pandemia, e daí? Nós temos que viver uma vida de testemunho. Porque também para isso nós já fomos ressuscitados, como o versículo 1 do capítulo 3. E só isso já é muita coisa, é verdade. Jesus nos chamou para fazermos discípulos, não para chamarmos gente para vir para a igreja. Jesus falou para a gente amar e testemunhar, não para a gente ficar levando gente para as programações das nossas igrejas. O que Jesus está falando é que a gente tem que ser discípulos que fazem discípulos, independente de pandemia, programação, independente de nada. Porque Deus abre as portas do Evangelho de Jesus através do testemunho da igreja. Muita gente diz que talvez muito do que as escrituras traçam pra gente como ideal é algo utópico, impossível de viver desse jeito. Quando a gente pensa assim, nós nos acomodamos. A gente se contenta com uma vida medíocre, insignificante. A gente gosta de ler os livros dos mártires, de homens e mulheres que mudaram a história. Madre Teresa de Calcutá, Dietrich Bonhoeffer e tantos homens e mulheres que marcaram a história. Mas a gente esquece de duas coisas. Primeiro, a gente esquece quem foi que os levou a viver dessa forma. Foi Jesus Cristo. Outra coisa, a gente nunca quer ver o caminho que eles trilharam para viver essa vida. Porque a gente ou quer depositar toda a esperança na nossa força e a gente se esquece que é Deus que faz isso através de nós. E mesmo Deus fazendo isso através de nós, a gente se esquece que o caminho ele é árduo, que a porta é estreita, que o caminho não é o mais curto, é o mais longo, mas é o que Deus está nos chamando a viver. E olha só, eu queria lembrá-los uma coisa que aconteceu muito interessante. Eu cursei o seminário em 2010 e 2013. O seminário fica na Avenida Brasil e Dom Pedro, né? Entre aquelas duas, a Avenida Brasil e a Rua Dom Pedro que passa atrás. Atrás do seminário ali tem uma autoelétrica, uma oficina. Não me lembro o nome do senhor daquela oficina, acho que nem tá lá mais hoje. Mas ele viveu lá muitos anos. Muitos anos, muitos anos. E no período que eu tava lá,
Nossa, eu levei meu carro na época, era um Chevette que eu tinha. Algumas vezes ali, outros colegas levaram. Mas eu me lembro que teve um rapaz que nem tinha carro, mas que passava por ali de vez em quando. E ele sempre viu o senhor trabalhando lá. O senhor que estava lá há muitos anos. Ou seja, ele arrumou carro de muito seminarista. Talvez de muito professor de seminário. E esse colega de classe, um dia resolveu pregar o evangelho para esse cara. Adivinha só. Ele falou assim, olha só, eu tô aqui há tantos anos, sempre vejo o pessoal passando aqui. Pessoal muito simpático, até já me chamaram para alguns eventos, mas nunca ninguém tinha me falado do evangelho. Esse homem se rendeu a Jesus Cristo, foi alcançado pela graça, hoje ele é membro de uma igreja presbiteriana, mas um aluno, depois de centenas de alunos de teologia, discípulos e discípulos de Jesus, professores do seminário passando por ali, teve um aluno que um dia teve a audácia de pregar o evangelho para aquele rapaz, para aquele senhor. E era absolutamente tudo que aquele homem precisava durante tantos anos que ele ficou ali. Quantos homens e mulheres como esse estão ao nosso redor? E Deus está abrindo as portas para o evangelho. Mas nós não temos orado e batalhado em oração, porque os nossos olhos estão voltados para tantas outras coisas. E quantos homens e mulheres como esse estão aí, as portas do evangelho estão abertas e nós não testemunhamos com a vida e com os lábios. Por isso, meu desafio para você é: Deus tem aberto as portas para o evangelho e tem nos dado o privilégio de participar. O que é que você vai fazer? Como que você quer que seja a sua vida? Como que você quer orar? Faça a sua escolha. O convite do apóstolo Paulo é: viva de maneira digna no Senhor. Não perca tempo. E não deixe que os problemas e as adversidades, as chateações, as crises, as tristezas ao seu redor tirem de você o privilégio de viver uma vida fantástica, acima da média, acima da mediocridade. Porque Deus tem aberto as portas para o evangelho. Não é porque você é bom. Porque Deus tem aberto as portas para o evangelho e tem te dado a graça de participar. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por essa manhã e pedimos que tu nos abençoes. Que tu sejas para nós nosso alimento. Que tu abras os nossos olhos. Que tu continues a abrir as portas para o evangelho de Jesus ser anunciado. E que o Senhor nos dê a coragem de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Batalhando pela tua igreja ao redor da terra. Para que batalhemos uns pelos outros em oração. E principalmente para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Através do nosso testemunho. E através de uma fala temperada com o sal, que é o Evangelho de Jesus, que levará cor a tanta vida cinza e preto e branco, mesmo em momentos difíceis como esse que vivemos. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo, o poder, o sal do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente domingo hoje e que você perceba as portas do Evangelho se abrindo. Que você lute em oração pelas portas que estão sendo abertas e continue a clamar a Deus para que elas se abram diante de você, para que você possa testemunhar com a sua vida, com seus lábios. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia.